Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou fazer algumas recomendações para essa prova, né, que vocês vão realizar da Polícia Militar para o cargo de soldado, tá? Com base em algumas análises que eu fiz. Então sempre eu busco fazer uma análise estatística antes, né? Porque vocês sempre me procuram em busca de algumas orientações. Então assim, eu fiz uma análise estatística do padrão de cobrança do Sebrasp, questões anteriores e uma provável projeção para essa prova que vocês vão fazer, tá? Então, assim, são recomendações, essas recomendações elas não excluem a análise estatística, a análise do próprio professor da disciplina. Então, são recomendações com base nas minhas impressões, o que eu faria nessa prova e o que eu oriento para os meus alunos, tá certo? Então, vamos lá. A primeira disciplina, a matéria de língua portuguesa, eu acredito que a prioridade hoje, né, do Sebrasp é realmente a interpretação de texto, aquelas questões que exigem a reescrita, né, que pede substituição de termos. Só que tem um conteúdo que eu acho que você deve priorizar, tá bom? Que é o item 5 do edital, tá? Aqui, esses itens, eles já estão em ordem de incidência, do que cai mais para o que cai menos, tá bom? Não está naquela ordem que está lá no edital, não. Então, o que é que eu faria? Eu priorizaria o estudo do item 5, certo? E aí, você vai escolher se é videoaula ou presencial. Aí vai depender da sua rotina, o que é que você faz, tá bom? Como é que você vem estudando isso, tá? Mas esse item 5 aqui, eu estudaria. Por quê? Porque há uma forte tendência de vir muitas questões de português. Ah, professor, e se for igual a um concurso que teve aí, salvo engano da Cefaz, que vieram muito poucas? Não é a regra. Então, assim, eu me preocuparia em fazer o máximo de questões possível de língua portuguesa. Então, a estratégia que eu acho interessante você fazer é estudar o item 5, certo? Seja por videoaula ou através de um cursinho presencial com o seu professor. O caso do PDF, né? Nesse caso de língua portuguesa, eu só recomendo PDF, principalmente quando eles são muito extensos, quando você tem muita dificuldade na matéria. Quando não, então eu não acho interessante, tá? Questões da banca, você poderia fazer entre 5 e 10 por dia, preferencialmente as questões de 2025 para cá. Por quê? Porque as questões de português elas são extensas, né? Não que você vai ler todos os textos, né? Que várias vezes quando você vai ler o enunciado lá, você nem precisa ler todo o texto. Mas priorize essas, de 2025 para cá. E aí você divide, né, os cadernos lá ou no TEC, ou no Questões Concurso, ou em alguma plataforma equivalente. Então você vai criar os seus cadernos por assunto. Você vai criar um caderno lá com esse tópico 1, por exemplo, outro com o tópico 4, outro com o tópico 5, ou ainda desmembrar mais ainda. Fazer um caderno só de crase, um caderno só de regência, entendeu? Para que você consiga identificar onde é que você está errando mais. Se você fizer um caderno só de língua portuguesa, vai acontecer de você pegar uma sequência de questões de interpretação, por exemplo. Ah, mandou muito bem. Mas quando cair uma questão de regência, você perde toda vez. E aí você, às vezes, não consegue identificar, né, onde é que está o seu erro. Então, eu sempre recomendo que você faça cadernos, né, por assunto, beleza? Não um caderno cheio para a disciplina toda. E aqui a questão de você usar a inteligência artificial, né, que eu chamo de robozinhos. Veja, você pode usar a inteligência artificial desde que você saiba utilizar, né? Saiba dar o comando correto. Porque se você usa de maneira muito genérica, a chance dela alucinar ou ensinar um conteúdo de menos para você é muito grande. Então, uma alternativa que eu acho interessante para você utilizar a inteligência artificial é criar os genes no Gemini ou GPT no ChatGPT. Eu vou dar um exemplo. Mas nesse cenário aqui, para usar IA, eu recomendaria você estudar esses outros tópicos, ó, por inteligência artificial, entendeu? E aí você alimenta essa IA que você vai usar com PDFs, que se você tiver, ou algum resumo que você tenha, você pode alimentar ela para que ela tenha isso como base de dados. Então veja, um exemplo aqui, ó. Aqui eu estou numa tela do Gemini, tá? Quando você clica aqui, ó, em genes, do lado aí do seu monitor, você vai ver esse item, novo gene. Quando você clica aí, você pode criar genes personalizados para te ensinar assuntos, né, diferentes. Por exemplo, eu quero um gene para me ensinar atos administrativos. Eu quero um gene para me ensinar segurança da informação. Pronto. Então ele vai ser específico para te ensinar aquilo. Entendeu? Você vai conversando com ele e vai evoluindo. Por exemplo, quando eu clico aqui, ó, cliquei e criei lá o gene. Aí vai aparecer o item para você botar o nome do seu gene, você coloca uma descrição se você quiser, e aqui é que você vai colocar o comando, entendeu? Você vai dizer assim, mais ou menos, ó, atue como professor especialista em língua portuguesa no conteúdo de crase.
com alta experiência no Sebrasp, né? Faça uma análise estatística do padrão de cobrança do Sebrasp das questões anteriores, né, dos anos anteriores. Me ensine por níveis, do nível básico até o nível de pegadinhas da banca, e fazendo uma projeção para uma prova que eu irei realizar no mês de julho, vai colocar data, entendeu? Você fazendo isso, o prompt vai ficar muito mais estruturado, vai ficar muito melhor. E você pode refinar o seu prompt aqui, ó. Você digitou, mas não ficou tão bom. Você clica aí, ele vai deixar o seu prompt muito bom para que a própria inteligência artificial entenda melhor e gere a melhor resposta possível, entendeu? E aí, o que é que você vai fazer? Quando você pedir essa explicação do conteúdo, você vai dizer mais ou menos assim, olha, explica esse conteúdo, né, por níveis, e sempre, depois que você explicar o conteúdo de maneira cirúrgica, focado naquilo que realmente cai na prova, eu quero que você coloque uma questão no formato certo ou errado, com um gabarito comentado, entendeu? Por quê? Porque aí você vai estudar o que realmente é importante, focado na sua banca, né? E aí, quando você vê o gabarito, você diz, então, isso aí eu não sabia. Aí o que é que você vai fazer? Você copia isso, joga no Word, não fica escrevendo isso, você joga no Word, por quê? Porque lá na frente, quando chegar mais perto da prova, você vai querer revisar. E aí, para você revisar lendo hoje em dia, você vai perder muito tempo. Então, não seria mais interessante você pegar esses seus resumos de português, ou de qualquer matéria, e alimentar uma inteligência artificial como essa daí, e pedir para que ela gere questões do seu resumo, sacou? Fazendo isso, você vai avançar mais rápido, entendeu? Porque vai ser um estudo ativo. Você não vai ficar só lendo, não. E aqui, ó, você pode adicionar PDFs dos seus materiais, dos seus resumos, entendeu? Por quê? Porque se você fizer isso, ele não vai, a IA ela não vai só buscar informação na web, ela vai pegar também nos seus PDFs, vai fazer uma análise dele. Então você pode usar o Gemini, o ChatGPT, o Notebook LM, embora que o Notebook LM eu acho mais interessante nesse momento para você, para gerar podcast, entendeu? Você bota lá os seus resumos, pede para ele gerar um podcast, e aí quando você for fazer uma corrida, ir para academia, né? Aí você fica ouvindo. Aí é muito interessante para que você faça isso, entendeu? E aí, quando você clica em atualizar, você vai começar a conversar com ele. Tá vendo? É que ele vai dizer, olá, é um prazer iniciar essa jornada de preparação, né, para o concurso soldado, com foco na banca Sebrasp. E aí vai explicando os conteúdos que são mais relevantes, vai explicando e pá, bota uma questão para ver se você acerta. Beleza? Então, assim, é uma ferramenta que eu acho inteligente você aprender a usar, tá? Nesse momento. Então, língua portuguesa eu faria isso, né? Eu recomendo que vocês façam isso, tá? E aí, mais uma vez, né, deixando claro, isso não substitui a análise do seu professor, é só um complemento, entendeu? E aí você analisa o que você quer fazer, tá certo? Então, língua portuguesa eu faria isso. Priorizaria o item 5 para estudar mesmo, valendo, né? Aliado a isso, resolveria as questões em uma plataforma online, questões anteriores da banca, umas 5 ou 10 questões por dia. Ah, professor, 5 questões é muito pouco. Multiplique isso por 120. Você vai ver a quantidade de questões que dá em 4 meses de preparação, né? Então não negligencie o básico, viu? O básico funciona. Então, faria essas questões para complementar e os demais tópicos eu estudaria utilizando essa inteligência artificial, né? Dessa forma que eu mostrei. Muito bem. E as outras matérias, professor? Vamos lá. Matemática, pela análise que eu fiz, esses são os assuntos que você deve priorizar, tá bom? De início, mas, sendo bem honesto com você, eu acho que você tem que estudar tudo. Beleza? Tem tempo para isso. E o conteúdo dá para você aprender. E é, na minha opinião, a matéria que vai botar você lá na frente. Entendeu? É a matéria que vai puxar a classificação para cima. Muita gente vai deixar isso para o final. Não deixe. Aprenda isso, entendeu? Quando você for reorganizar o seu ciclo de estudo, aprenda esses conteúdos. Se você tiver muita dificuldade, bota para você estudar todo dia. Se tiver muita dificuldade, contrata um professor, né? E aprenda isso rápido, resolva isso, entendeu? Mas não negligencie, não. Então, assim, para matemática, eu recomendo você estudar por videoaulas, né? Ou um cursinho presencial mesmo, mas estudar todo o conteúdo, tá bom? E aí, o número de questões eu coloquei também entre 5 e 10, porque as questões de matemática e português costumam levar mais tempo para você resolver. Então não adianta você botar 30 questões por dia, porque você vai tirar tempo de outras matérias. Fechou? Pronto. E aqui eu não recomendo você usar IA. Não agora. Quando você estiver melhor, lá perto da prova, aí você usa. Mas agora não. Porque você primeiro tem que ter uma base, né? Senão, não é bom não. Muito bem. As outras matérias. Informática, a melhor matéria, né?
a minha matéria, então eu tenho que puxar a sardinha para ela. Mas enfim, olha, informática, eu recomendo que você estude isso, essa parte de rede de computadores, os procedimentos de backup, junto com os princípios da segurança da informação, né? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, e o que tem em cada um deles. Então você vai estudar criptografia, esteganografia, hash, por aí vai. E no Microsoft Office você deve estudar o Excel. Isso aí é prioridade. Então são os itens 3, deixa eu tirar aqui, os itens 3, 5.4 e 2. Entendeu? Isso supondo que você já tem uma base, né? Informática. Você está zerado, aí não, você tem que pegar tudo mesmo, começando por redes. Tá? Ah, professor, mas cai muita questão de Windows. Calma. Para o Windows, você vai fazer o seguinte, veja, videoaulas são esses tópicos que eu lhe falei, certo? PDF eu não recomendo não. Questões da banca você vai pegar 2022 para cá, tá ótimo. E você vai usar a inteligência artificial daquele jeito que eu lhe mostrei, né, com um prompt bem feitinho, bem bonitinho. Depois acho que vou botar na descrição desse vídeo um exemplo de prompt, que é o comando, né, mas você pode mudar ele, deixar do jeito que você quiser. Os demais tópicos, inclusive o Windows, né, a parte de tecla de atalho, computação em nuvem, tudo isso eu uso IA para fazer. Então você vai aprender muito mais rápido, entendeu? Ou, quando eu lançar o curso, você faz o curso, né? O meu curso que vai estar todo gabaritado já, com fé em Deus, a gente vai acertar todas as questões. E eu sempre procuro fazer bem cirúrgico mesmo as coisas. Beleza, aí a parte de conhecimentos de Alagoas. O que é que acontece aqui? Os conhecimentos de Alagoas, a gente vai priorizar aqui basicamente a parte de História e Geografia, né? E aí eu priorizaria estudar todos os tópicos também, tá? Eu não recomendo fazer resumo à mão, porque você perde muito tempo. No entanto, se você já tem esse hábito, aí você mantém, né? Mas eu recomendo você estudar todos esses tópicos também, né? Para nivelar o jogo. Embora que, como eu falei, que eu acho que vai botar a classificação para cima é matemática. E talvez informática também. Então, veja, a questão de videoaula ou presencial, eu acho muito interessante para esses conteúdos. Eu, particularmente, prefiro, na hora que eu estou fazendo prova, se fosse desses conteúdos, eu lembraria o professor falando do assunto. Então, eu recomendo você estudar por videoaulas ou no curso presencial. Tá? O PDF aqui só se você tiver muita dificuldade em acompanhar a aula. Senão, deixa quieto. Questão da banca, se você encontrar, né, questão já desse assunto, faça. E utilizar inteligência artificial, né? Utilizando um promptzinho adequado para você ir praticando. Você coloca lá, por exemplo, o tema. Aspectos geográficos, aí a IA vai lhe explicar o que é isso e vai gerar uma questão com gabarito sobre o assunto e aí você vai evoluindo. Fechou? Pronto. Esses são os conhecimentos básicos, né? Agora a gente entra na parte dos conhecimentos específicos, né, que eu vou explicar para vocês. Bom, vamos lá. Na parte de legislação da PM, o que é que acontece aqui? Na legislação da PM, quando eu observei lá, né, que ele trouxe muitas leis. E aí a gente tem que ter um cuidado. Na minha opinião, tá? Novamente, isso não elimina a análise do professor da área, jamais. Mas a título de sugestão. Eu acredito que essas leis aqui que estão em vermelho devam ser estudadas como prioridade. Beleza? E você deve tomar muito cuidado com a 12 e a 13. Por quê? Porque elas são muito extensas, né? A 12. Código de Trânsito. Então, assim, eu estudaria essas leis aqui, ou videoaula, ou presencial, principalmente se você nunca estudou, certo? Usaria PDF ou lei seca comentada só se fosse melhor para acompanhar, tá? Faria de 5 a 20 questões por dia, né? Então recomendo que você siga esse padrão. E na IA, a princípio, você estudaria a 12 e a 13, essas leis, pedindo a ela que lhe mostre, né, que te ensine os principais assuntos dessas leis. Entendeu? Porque não vai dar tempo de você estudar tudo, sabe? Então você focando naquilo que é realmente importante, que tem uma probabilidade alta de cair, eu acho mais inteligente. Aí, de acordo com que você for evoluindo e começar a acertar as questões que vai acontecer isso, dessas leis, você vai adicionando as outras, as de baixo, entendeu? Mas a prioridade, a meu ver, são essas que estão em vermelho aí, as de cima, tá? Ordenadas. Fechou? Pronto, as matérias de direito administrativo, constitucional e processo penal é a mesma lógica, tá? Se você já tem uma base nessas matérias, estude o videoaula ou presencial, só os tópicos que você sente dificuldade, tá? Mas
não recomendo também fazer resumo à mão de jeito nenhum. Agora, se você não tem base nenhuma, aí não tem jeito. Estudar todos os tópicos seguindo essa lógica aqui, né? Eu acho que seria interessante você pegar atos administrativos, poderes, princípios, regime jurídico único, ou utilizando a sequência que o seu professor recomendar. Fechou? Aí aqui eu coloquei, né? Ao revisar, transforme seus resumos em questões utilizando IA para tornar o estudo mais ativo, né? Se você quiser. E as questões por IA para todos os assuntos, estruturando bem o comando, utilizando PDFs ou seus resumos como base, né? Como eu te falei lá, para anexar. Então, para direito administrativo, direito constitucional, eu usaria a mesma linha de raciocínio. Se você já estudou, já tem um bom domínio, não vá para a videoaula, não vá para a aula presencial, foque em questões, beleza? Se não, se você está começando agora, aí é interessante realmente você seguir a lógica, seguir a sequência, porque aí vai te ajudar a compreender os outros direitos. A mesma coisa para processo penal, você tem inquérito e ação, então é meio que previsível que vai cair na prova. Então, só questões resolveria, desde que você tenha uma base, certo? A parte do direito militar, caso você não tenha estudado ainda, estude tudo, beleza? A professor é muita coisa, então vá priorizando aquilo que o seu professor disser que é mais relevante, mas eu me concentraria em fazer um bom volume de conteúdo aí, estudar direitinho essas coisas, tá certo? E as questões por IA, a mesma lógica, sempre estruturando bem o prompt, né, o comando, para que ela traga para você questões muito boas que tenham alta probabilidade de cair na sua prova, tá certo? Então, direito penal militar e o direito, acabei colocando errado aqui, né? Mas o direito processual, não coloquei 2 slides. O direito processual penal militar, mesma linha de raciocínio. Se você não estudou ainda, priorize os estudos nessa ordem aqui que eu coloquei, mas é uma matéria também que eu recomendo que você dê uma carga nela, estude direitinho, tá bom? Que a gente pode ter boas questões dessa disciplina. Já direitos humanos é uma matéria que você pode deixar lá para o final, né? Estudar depois. Ou você pode estudar agora, mas não com tanta ênfase. Não é uma matéria tão difícil de se aprender. Então, assim, eu acho que você tem que priorizar mais as outras, né? Aquelas outras que eu elenquei. Tudo bem? Por fim, pessoal, tem a questão de atualidades, que é a redação. Veja, se você tem muita dificuldade em escrever, não tem jeito, você tem que praticar. Então, assim, eu recomendo você fazer pelo menos uma redação por semana e com correção. E aí tem excelentes professores que podem ajudar você a corrigir a sua redação. E no último caso, aí, se você não conseguir, você pode fazer uma redação, escrever, escanear essa redação com alguma ferramenta, por exemplo, o Google Lens, jogar em uma IA e pedir que ela faça a correção e deixar o texto redondinho. E aí você reescreve o texto redondinho. É uma forma também de você praticar, entendeu? Caso você não tenha um professor para auxiliar nessa tarefa, certo? E se você tem muita dificuldade, pratique. Não deixe isso para o final, não. Faça entre 1 e 3 redações por semana. A professor é muito. Cara, se você tem dificuldade, você tem que praticar. Vai cair do céu, entendeu? Tem que fazer isso. Fechou? E aqui é um exemplo de planejamento de estudo, né, que eu fiz para um aluno, que foi para um cargo de oficial, mas se aplica ao cargo de soldado também. O que acontece? Quando você for fazer o seu planejamento, você tem que enxergar o que eu chamo de janelas de oportunidade. No caso dessa aluna específica, ela tem o dia inteiro para estudar. Então ela não está trabalhando, saiu, trabalha, enfim. Está dedicada só para estudar para essa prova. E aí, o que foi que a gente fez? A gente estruturou todas as disciplinas para que ela estude praticamente tudo, com exceção de algumas. Então, por exemplo, sociologia, filosofia, direitos humanos, o processo penal, a parte do penal militar e do processo penal militar, a gente deixou em stand-by. Por quê? Porque ela não tem base em direito. Ela sabe muito das matérias que caem no Enem, mas direito não. Então, esse planejamento que eu fiz para ela foi estruturado pensando nisso. Ela primeiro vai evoluir nas matérias de legislação. Eu percebo que legislação tem 7 horas de estudo, tá vendo? Por semana. Então, 7 horas. Aí tem a parte de direito penal, direito constitucional, administrativo, enfim. Ela vai primeiro formar essa base dela nos 2 primeiros meses para a gente passar para essas outras disciplinas. E aí as ferramentas que eu utilizei com ela para ela aprender a usar foram essas que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, o estudo tipo 1 de língua portuguesa, que ela já tem uma base muito boa, usar inteligência artificial, questões do TEC, que é a plataforma que ela tem acesso, entendeu? Já a parte da legislação de Alagoas, como ela não tem domínio da legislação, videoaula.
né? Ou curso presencial, mas no caso dela vai ser videoaula. E as questões por IA, questões com o TEC somente depois. Então, assim, o planejamento de estudo ele deve ser feito, você tem que fazer um, tá? E não é difícil não, você faz uma tabelinha semelhante a essa, vai preenchendo com as coisas do seu dia, primeiro a parte do sono, você preenche com a carga horária que você dorme, tá? Depois disso, os horários que sobrarem, quando você colocar trabalho, alguma ocupação, você vai colocar as matérias que você vai estudar. Show? Bom, basicamente é isso sobre o planejamento, tá? Muito bem. E aí algumas recomendações, beleza? Que eu quero que vocês atentem. Por exemplo, ó, utilize o GEM do Gemini ou o GPT do ChatGPT para estudar por meio de questões inéditas, que é como eu mostrei para vocês. Use o notebook LM para criar podcast, acelerar a memorização durante a atividade física ou deslocamento para o trabalho, por exemplo. Você também pode utilizar a Manus, que é muito boa para criar simulados e realizar análises estatísticas. Vale lembrar que essas análises também podem ser feitas por meio de filtros do TEC, do que seu equivalente. Você pode gerar, por exemplo, um PDF com as questões do Sebrasp e alimentar uma inteligência artificial para ela descobrir padrões, né? Aí ela pode alucinar quando não é bem utilizado. Então, se você faz um prompt de qualquer jeito, a resposta vai vir de qualquer jeito, né? Então, o prompt tem que ser bem feito, que é o comando. Se fazer 5 questões por dia for pouco, multiplique isso pela quantidade de dias restantes. Você vai ver que é muita coisa. Começa a fazer simulados, né, dos cursinhos a partir do segundo mês. Agora não. No segundo mês você começa a dar carga, quando você ganhar volume. A quantidade de simulado deve ser definida com base na sua disponibilidade e rotina. Aí é aquela coisa, eu não posso dizer a você quantos simulados você vai fazer sem eu conhecer a sua rotina. Beleza? E não existe, pessoal, aquela questão de você errar agora. Não, só existe a questão que você acerta ou a questão que você aprende. Então se exponha bastante a erros. Faça revisões sempre por meio de questões, né? Flashcards, podcast, não fique só naquela leitura, ficar lendo, não. Pratique, principalmente por questões. Dependendo da sua rotina, se for muito puxada, priorize o estudo das matérias mais relevantes, deixando as outras para o final, né? Que eu falei para vocês sobre direitos humanos. Lembre-se, para passar no concurso, passa quem é bom em resolver questões, não necessariamente quem é fera em uma matéria só, né? E, por fim, foco naquilo que você controla. Não fique ouvindo muita opinião, não. Entendeu? Foco no que você controla, acredite, tenha fé em Deus, que se for da vontade dele vai acontecer. Beleza? Qualquer coisa eu estou por aqui, você pode falar comigo lá no Instagram, mandar mensagem, sempre que possível eu respondo. Às vezes eu demoro um pouco, porque eu também tenho uma demanda de estudo muito grande, né? E fora os afazeres de serviço público e tudo mais. Mas sempre que eu posso eu estou aí para ajudar. E o curso de informática eu vou lançar, não se preocupem, eu acredito que essa semana já tenha algo pronto já para lançar para vocês. Eu sempre lanço quando sai o edital, porque são conteúdos novos, baseados em análise estatística, para que a gente consiga ter o maior nível de acerto possível na prova. Tudo bem? É isso. Forte abraço, fiquem com Deus e tchau.